Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio falando. Ele é tentar levar para vocês aqui nosso conteúdo novo do segundo bimestre. Tudo bem, gente? Então vamos trabalhar hoje na parte de redação o seguinte conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre o texto jornalístico e falar um pouquinho sobre a notícia, que será o nosso carro-chefe de conteúdo para o segundo bimestre. Bom, o texto jornalístico é um texto que envolve uma característica informativa, tá? Para um público que é leitor de jornal. E dentro desse texto jornalístico existem vários gêneros textuais. Um desses gêneros textuais é a notícia. A notícia em si tem a principal função, tá? Levar informação informação de um tema, de um assunto do cotidiano, tá? Em que será relatado através da narrativa informativa, em que o público leitor, né, estará informado da notícia, que pode ser atual ou pode ser uma notícia que já aconteceu, mas enfim, né, uma das características da notícia é essa, tá? Informar o público, tá, de determinado assunto, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui um texto de notícia, tá? E ela tem basicamente essa característica de estrutura. Vocês estão observando aí, inicialmente, rede social própria, incentivo e estudo. Nós temos aí a manchete do jornal, melhor dizendo, a manchete da notícia. Essa manchete, tá? Ela é em letras, né, garrafais ou vista de caixa alta, justamente para chamar a atenção do público leitor, tá? Que pode também ser chamado de título, mas é uma característica da notícia a manchete em si. E logo embaixo você tem a Escola passa tarefas por meio de comunidade virtual, mas Orkut, Twitter, Facebook ainda é polêmico. Nós temos aí embaixo da manchete, nós temos o subtítulo, né? Ou a submanchete. Um pouquinho mais resumida, por isso que a característica do subtítulo da manchete da notícia é resumir o assunto, tá? De uma forma bem objetiva e vem com letras menores, né? E essa é a característica principal do subtítulo. E percebe-se que é uma característica comum a todos os textos informativos de jornal, tá? Essa característica, apresentar a manchete e apresentar o subtítulo. Já entrando no texto, você tem uma estrutura. Essa notícia aí é uma notícia de jornal, tá? É claro que eu não vou pedir que você faça uma redação com essa estrutura, tá? Em colunas, será normalmente em torno de 20 a 25 linhas, e você vai apresentar várias características na notícia. Primeiramente, você tem que saber que a notícia ela não tem uma durabilidade quanto como a reportagem, por exemplo, tá? A notícia ela é passada de uma forma bem objetiva para que o aluno possa ter, o leitor possa ter a informação no tempo hábil. Então, nós temos aí essa notícia, né, que fala sobre as escolas que passam tarefas na comunidade virtual, tá? Então, daqui a pouco, vocês podem parar o vídeo, né, na hora que vocês estiverem vendo, e podem ler. Então, vão verificar que dentro dessa notícia existem informações relacionadas à rede social, em que uma escola criou, tá, para que seus alunos pudessem acessar a rede. E você vai observar que não há menção alguma à opinião explícita do repórter, e sim apenas a informação de um fato. Tudo bem? Já aqui nós temos uma outra característica de notícia, né, embora apresente novamente, vocês estão verificando aqui, ó, o Estado não tem sistema de alerta contra catástrofes. Você pode verificar, nós temos aí a manchete e logo embaixo nós temos aqui o subtítulo, tá? Isso é uma característica própria. A diferença dessa manchete, dessa notícia para a anterior, é que nós temos a presença de uma imagem, tá? Caracterizando como principal elemento dessa notícia uma fotoreportagem, justamente para chamar mais atenção ainda do leitor do texto, tá? Mas vocês podem observar que nós temos aqui a característica de uma notícia, a manchete, né, e o subtítulo, tá, ok? Novamente vocês podem parar e dar uma lida aqui nas informações, tá, que estão presentes dentro dessa notícia, ok, gente? Bom, e essa é a característica principal da notícia,
o lead, tá? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e em diante. Vocês estão percebendo que é uma pirâmide invertida, tá? Essa pirâmide invertida é uma característica primordial da notícia, tá? Ou seja, aqui se concentra as principais informações da notícia inicialmente, tá? E logo abaixo você tem o primeiro e segundo parágrafo, que nós chamamos de corpo textual. Essa linha aqui, ó, tá? Essas duas linhas paralelas, o corpo textual, onde você vai desenvolver em parágrafos as informações e desenvolver, né, de forma informativa o que estava escrito aqui no lead, que é o início do texto, tá? Que são aquelas informações primordiais para uma notícia, tá? Por exemplo, olha essa notícia aqui. Lula sanciona a lei seca nas estradas. Dirigir com qualquer teor de álcool no sangue passa a ser infração gravíssima. Nós temos aqui uma notícia de forma bem reduzida, tá? Informativa, em que nós temos uma pirâmide em que no início do primeiro parágrafo até aqui mais ou menos, a palavra organismo, você tem o lead, que é o início do texto, de uma forma bem resumida, explicando como que está sendo levada essa informação sobre a questão da lei seca, tá? Então, olha só, para resumir nossa aula, nós temos aqui que a notícia é um gênero informativo, a matéria-prima dos jornais veicula também outros meios como revistas e internet, é um texto que objetiva informar o leitor com precisão sobre os fatos que ocorrem ou estão ocorrendo dentro ou fora do país. No jornal, as notícias são impressas de acordo com o grau de relevância, iniciando os mais importantes para menos importantes. O título é sempre um objetivo como o verbo no presente. O título principal em letras garrafais estampar na primeira página do jornal, dá-se o nome de manchete. A notícia muitas vezes apresenta o subtítulo chamado lead, palavra inglesa que contém informações essenciais que estão sendo noticiadas. Isto é, apresenta normalmente as seguintes perguntas. São essas aqui embaixo que vocês estão verificando, tá? O que, quem, quando, onde, como e por quê. Essas perguntas são características dessa primeira situação que eu falei aqui, ó, o início do texto. O que aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, com quem aconteceu, de que forma aconteceu, tá? Essa é uma característica principal da notícia, apresentar essa ferramenta, tá? Que é o início do texto, não é o resumo. O resumo do texto é o subtítulo, ou seja, a submanchete que está presente logo abaixo